coisas que me aparecem. É um conceito inclusive estrangeiros que vem para cá e tudo mais. Né? Mas nesse sentido, qual que é a grande questão? Bom, do ponto de vista dos direitos humanos, falando deles primeiro, como que se fala de direitos humanos? Não, os direitos humanos são aqueles, uma das definições são aqueles pensados a partir dos tratados internacionais. Você faz uma vinculação dos tratados, das cartas internacionais, declarações de direito, e aquilo lá que representa os direitos humanos. Dimensão positivada. Bom, de algum modo positivada, escrita. Mas e aí, como é que fica isso? Da onde que vem esse fundamento? Como que é isso? Eu acho que os direitos humanos são um conceito aberto. E se for para discutir a origem deles, pode até se fazer uma retomada daquilo que seria os direitos do homem, os direitos humanos. A gente poderia ver um perfil naquilo que seria o pensamento clássico, o pensamento antigo. Pode discutir isso, inclusive, tem N filósofos para discutir isso. Só falando do caso da Antígona, a tragédia da Antígona, dos Sófocles, a trilogia tebana, uma delas é Antígona. Seria talvez a primeira vez que tem um sentimento para se pensar em direitos do homem, porque ela queria enterrar o irmão dela e o Caronte não permitiu que ela enterrasse o irmão dela. Ele tinha soltado um médico e disse: quem for contra o meu governo, todo mundo, vai ser morto e não tem direito de ser enterrado. Mataram o irmão dela. Mas ela foi lá no gato Creonte e dizia: olha, mas eu tenho direito de enterrar meu irmão. Não, você não tem, eu faço a lei. Quem manda aqui sou eu, não tenho direito. Tem direito porque esse direito vem antes da gente. É um direito que. Aí, né? Ela faz referência a Zeus, por exemplo, mas não é que ela está divinizando esse direito. Ela está falando de uma instanciação humana. Está no mundo. Me parece. Eu faço. E por aí vai. Aí tem a discussão da Idade Média, com tudo que seria a referência ao pensamento divinizado, mas, sinceramente, essa discussão faz parte do pensamento do direito natural, é claro, mas aquilo que me parece ser a preocupação que gera o pensamento dos direitos humanos, como hoje nós queremos discutir, me parece que acontece mais mesmo na época medieval, com a queda da pobreza franciscana. Porque eu tenho um período na história em que eu estou discutindo uma coisa que era, no alto, bem diferente. Que coisa é essa? A escravidão. Mas na Grécia também tinha escravidão, não era igual. Não era a mesma coisa. Eu não tinha ainda coisificado totalmente o ser humano. Eu não tratava o ser humano simplesmente como objeto. Não era igual. Era diferente. A gente estuda tratar o ser humano como objeto. É aí que eu acho que começa a aparecer a questão dos direitos humanos. Porque, lembrando da própria Antígona, né? O ser humano pode ser a coisa mais maravilhosa que existe, mas ele pode ser a coisa mais horrível que existe também. Eu acho que uma das coisas mais horríveis que a gente pode fazer é tratar o outro como objeto. Eu não estou falando por falso moralismo. E é na janela da pobreza franciscana que essa discussão aparece com autores interessantíssimos, como, por exemplo, o Platão das Casas. Existe um livro muito bem feito de um alemão com quem eu tenho particularmente conversado. A gente está propondo um projeto temático juntos, no caso, a PUC, a Universidade de Frankfurt e a Universidade de Halle, que é o Matthias Kaufmann, que é um livro traduzido recentemente para o Brasil, pequeno, que chama Em Defesa dos Direitos Humanos. Essa é uma das leituras que ele faz, e nesse ponto eu concordo com ele. Quando a gente começa a fazer isso, as coisas começam a ficar complicadas. E a gente teve uma experiência, pelo menos para nós, no sentido do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que impactou, inclusive, no nosso direito, toda a proposta do Estado Democrático de Direito, é o Holocausto. Mas já aconteceu outros holocaustos, né? A palavra holocausto é até complicada, né? Não vou nem entrar nisso, mas seria sacrifício o holocausto. Não foi um sacrifício. Né? Jesus usa a palavra showa, né? Para identificar mais corretamente o que teria acontecido. É matança. Extermínio. Não é à toa que em cima da câmara de gás dentro do campo de concentração estava basicamente escrito que era detetização. Para detetizar. Esse é o ponto. Nós podemos discutir a partir das declarações. A declaração da Virgínia, a declaração francesa, da Revolução Francesa, que são extremamente parecidos. Os franceses, de algum modo, repetem algumas coisas que estão na declaração americana. E aí o que acontece? Por exemplo, na Revolução Francesa,
vários ideais, claro, e aqui eu não estou sendo maniqueísta, não estou dizendo que não é importante, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, nesse momento acontece o quê? Não, direitos para todos, igualdade. A mulher vota. Desde o movimento feminista é a concretização da Revolução Francesa. Agora eu tenho um conceito de cidadão, nacional, natividade, nascido aqui. E quem não tem cidadania? É a pátria. Ciganos, por exemplo. Eles têm direitos garantidos? Não, porque agora o direito garante direitos e deveres a partir da cidadania. Eles não são considerados cidadãos. A Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, fala isso com toda a franqueza possível. Eles colocaram para ela, inclusive, amizades e outras coisas mais. O que ela fala? Simplesmente, o apátrida, ele era reconhecido só de duas formas. Se ele fosse muito inteligente, um gênio, a gente chamava atenção, reconhecido só assim também. Ou se ele cometesse um crime. E, por exemplo, se eu devesse com uma apátrida, ele não podia cobrar de mim na justiça, dívida civil. Ele não tem nem RG, ele não tem nome, ele não tem identificação, ele não é cidadão. Isso é um reflexo do paradoxo daquilo que aconteceu numa formação do pensamento jurídico. Agora eu posso falar, vamos falar as datas, isso não vai resolver para a gente. De algum modo, tem seres humanos que estão ficando à margem no sentido de objeto. E não estão tendo esse privilégio. Por isso que eu entendo que o pensamento dos direitos humanos tem a ver com isso, na minha opinião, sabe? Direitos humanos, falando dos direitos do homem, direito natural, repito, mas esse negócio de ficar falando que os conceitos são a mesma coisa, desculpa, isso para mim está com preguiça de estudar. Com preguiça de ler, preguiça de pensar. Aí minha fala está tudo igual, está mais fácil mesmo. Não dá. Se ele fosse um criminoso, ele podia ser preso. Como? Indigente, tudo bem. Ele cometeu um crime, ele vai ser preso. É por isso que os direitos humanos têm essa característica de, no primeiro momento, nascer protegendo minorias étnicas. Movimentos como esse, até hoje, isso aí pode ser projetado largamente. Né? E a experiência mais marcante para isso, naquilo que tocou esse pensamento para o direito especificamente, a aplicação dessas ideias, como está o direitos humanos, por exemplo. Eu posso fundamentar uma sentença judicial com base em direitos humanos? O que é? Eles são positivados? Só como é que é isso? A gente não pode ficar com essa zona de penumbra na cabeça na hora de pensar essas coisas. Aí quando acontece o Holocausto, a gente tem uma coisa bem interessante, né? Em que as pessoas são levadas para os campos de concentração, em massa, ficam lá e ele não tem como testemunhar. Né? O Lanzmann, que é uma pessoa que teve no campo de concentração, faz um documentário que ele fala: não tem como vocês quererem filmar, não tem como vocês quererem teorizar, não tem como falar, é intestemunhado. E recentemente esse filósofo, que eu só usei como uma breve referência aqui, soltou um livro, esse George Agamben, chamado O que Resta de Auschwitz, citando testemunhos de grandes intelectuais que estiveram nos campos de concentração, depois saíram de lá, escreveram sobre o tema e se suicidaram. Bruno Bettelheim, por exemplo, grande autor, Primo Levi, Jean Merry, entre outros. O Primo Levi fala que não dá para testemunhar, mas ele vai tentar aproximar um exemplo do que acontece, que é essa brincadeira de tratar o ser humano como objeto. Existia uma figura no campo de concentração que eles deram um apelido para ela. Era muçulmano, em alemão é muçulmano. Não é nada em questão religiosa, não é isso. É porque era uma pessoa que ficava atávica, com os olhos estatalados, e ficava balançando a cabeça o dia todo, como se fosse uma oração, né? É só essa a referência para o nome. Em outros campos até receber os outros nomes, mas em todos os campos tinha essa figura. Que era um ser humano que tinha praticamente perdido completamente, se esvaziado completamente a dignidade. Em alguns relatos, o Primo Levi conta que o muçulmano, ele às vezes percebia que ele estava ali ainda porque o cachorro latia para ele.
o cachorro do oficial da SS passava, ninguém dava bola para eles, claro. Quanto mais desprezo, melhor. Aí o cachorro batia e falava, opa, eu estou aqui. Tem relatos terríveis dos muçulmanos. Se vocês pegarem filmes, tem relatos dos muçulmanos, vários. Eles, por exemplo, resolviam ajudar os nazistas a colocar as pessoas dentro da câmara de gás. Colocava e ele ficava lá dentro, por exemplo. Só comia alguma coisa que tinha lá para ele comer e ficava lá à tarde, sem fazer nada. Então, o primo Levi fala assim, quando você vê um muçulmano, é inimaginável pensar que nós estamos num campo de concentração. Mas se a gente tivesse eu aqui muçulmano, e vocês olhassem para mim, o primo Levi diz o seguinte, olhar para o muçulmano é como olhar para a górgona. Mitologia grega tem 3 górgonas, uma delas é Medusa. Ela tem o cabelo de serpente, né? E você olha para a pedra, né? Então por que você vira pedra? Porque você vê o horror na face dela. Você se petrifica de horror. Porque não tem explicação para uma situação dessa. Esse filósofo fala assim, vocês querem ficar falando de dignidade humana? O ponto da discussão da dignidade humana é esse. É isso que a gente acaba fazendo. Vocês querem discutir ética? A ética é para consigo. Não tem como. Eu posso aqui falar tudo sobre ética. Como diria o Wittgenstein, quando foi dar a palestra deles, a conferência sobre a ética, eu ouvi falar sobre o que é ética, mas é impossível falar o que é ética. Porque ética é ação. Ética tem a ver com aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente discute. E, infelizmente, esse ambiente de uma hipocrisia, nesse sentido, está muito obliterado hoje na nossa vida. Né? Essa hipocrisia discursiva no que se faz, na aplicação do direito. Então eu vejo isso com alguma preocupação, uma grande preocupação. Um outro relato que eles falam do muçulmano é que ele era tratado muito como um índio, né? Claro, as pessoas que estavam lá. E às vezes ele estava passando, vinha um oficial da SS, começava a chutar ele, bater nele até ele morrer. Ele não fazia nada, assim, né? Ele não conversava com ninguém e pronto. Esse é o ponto que se identifica o momento em que talvez a gente consiga esvaziar completamente a dignidade humana. É nessa perspectiva que na Alemanha, inclusive, a gente pode falar em coisas dos alemães, mas isso eles foram preocupados, tentaram pensar um conceito para a dignidade humana e trazer isso para uma discussão dentro do direito deles. Houve um movimento da jurisprudência dos valores no Tribunal Constitucional Alemão. E se vocês pegarem os julgados do Tribunal Constitucional Alemão, quando ele fala de dignidade humana, pode olhar. Depois que você pesquisa pelo modo, eles não usam como a gente usa toda hora. Eles usam como você trata a pessoa como objeto. Se for para tratar a pessoa como objeto, é dignidade humana. Esse é o grande tema. Esse é o grande problema. E aí eu tenho uma discussão de princípio constitucional. É aí que aquilo que a teoria do direito vai falar, que agora se estabelece um pensamento a partir de regras e princípios, tem alguns autores que encabeçam isso, eu coloco os princípios constitucionais com destaque, a tentativa de uma aplicação mais adequada para o direito, né? Porque os princípios constitucionais vão conseguir talvez fornecer essa carga hermenêutica normativa que seria importante para pensar o direito. Esses autores estão se pegando para tentar resolver. É desse tipo de reflexão, desse tipo de problema. Aí eles já logo, o juiz tem isso. O Kelsen foi o errado. Culpa do Kelsen. Por que o Kelsen? Ele fugiu. Foi para os Estados Unidos. Estava brigando com o Carl Schmitt, que tinha uma teoria decisionista. O soberano é quem decide sobre o estado de exceção. O Kelsen tinha escrito sobre jurisdição constitucional. Para que serve? Ele tem o poder do Estado. E joga na conta do Kelsen, coitado. Porque o direito é igual norma estatal. Tá, tudo bem, é isso que aconteceu mesmo? Foi, o direito foi pensado, mas isso é culpa do Kelsen? A teoria do direito pensava isso? E ele fala, tudo bem, só que inclusive tem que ter jurisdição constitucional. Inclusive tem que ter Constituição. Para ele é o mais importante. Tudo bem que está na taxa fundamental, porque no final da vida ele renuncia, né?
normalmente não se conta também, porque ele vai dizer no final da vida que a norma hipotética fundamental é uma ficção. Essa parte ninguém conta também. Ela é uma ficção. Ele assume, no final da vida, um grande mistério intelectual. E aí que entra a discussão também dos direitos fundamentais. Nesse ponto, qual é o ponto? Para que servem direitos fundamentais? Eles servem para limitar o poder do Estado. Eles têm função contra-majoritária. O STF, como em tese, guardião da Constituição, não é um tribunal da maioria. É um tribunal da minoria. Os nossos direitos fundamentais aqui são um toque de caixa para isso. Vou dar um exemplo para vocês que isso quer dizer, de algum modo. Num conflito entre direito público e direito privado, como que a doutrina normalmente se posiciona? Privilegia o interesse público, não é isso? Se tiver lá no direito privado, na relação privada, um direito fundamental, que é destaque naquela relação, o interesse público é acima do direito fundamental? Que não. Que muitas das vezes o interesse público pode estar até de mão dada com o direito coletivo, o direito público. Normalmente está, mas nem sempre. Tem vários exemplos que a gente pode discutir essas situações. E aí, aqui no Brasil, um outro reflexo, então, quer dizer, só para definir, direitos fundamentais têm essas funções, do meu ponto de vista. E de onde que vem a ideia de direitos fundamentais? Ela vem sobre duas perspectivas, e aqui eu estou tomando como ponto de partida uma reflexão do Peter Heber, um constitucionalista alemão, que diz o seguinte: os direitos fundamentais, eles possuem aquilo que seria uma experiência, uma carga histórica da projeção e concretização dos direitos humanos e daquilo que seria a identificação dos nossos direitos e garantias como cidadão. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje com aquilo que são as questões constitucionais. E todo esse movimento constitucionalista que é retomado na vista, quando ele é retomado, ele vai passar a discutir essas instâncias. Como, por exemplo, um princípio que deveria ser seguido por todo juiz, o princípio da interpretação conforme a Constituição. A gente, aqui no Brasil, resolveu esses dias assim, parece que descobriu a pedra. Constitucionalização do direito civil. Ele não era constitucional? Eu sei que o toque que a gente quer dar é que não está se usando o direito civil adequadamente. Não estou sendo crítico ao ponto de falar que a pessoa não está sabendo isso. Ele é constitucional, não é? Porque senão é nem constitucional, não é isso? Então está sendo usado inconstitucionalmente? O que é isso? É isso que tem que ser pensado. Há uma consagração histórica daquilo que são direitos humanos. Que a gente acaba determinando em níveis de positivação. Os princípios constitucionais estão aí para serem discutidos nesse sentido, como cargas normativas que recebem conteúdos valorativos, abstratos, para o movimento jurídico, e é preciso ser pensado como vai fazer esse movimento jurídico. Para se começar a ter certas discussões. Por exemplo, quando eu tenho uma colisão entre direitos fundamentais. O exemplo lá da Porto de Aniceto, colisão entre direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Direito à vida, dignidade humana. Eu posso decidir com um princípio, não, o princípio é esse. Aí fala, não, assim, vou dar um exemplo para vocês. O Aniceto. Não, é porque se usa o argumento, né? Não é vida, a Constituição não permite. Mas, por exemplo, quando a Constituição vai lá e diz assim, no caso de estupro, pode abortar, não pode? Pode. Todo mundo está tranquilo com isso. Eu posso, não esteja também. Vou fazer uma pergunta para vocês entenderem como é que o direito é. Uma violência simbólica, uma racionalidade violenta. Nem que for simbólica. O que a criança tem a ver com isso? Alguém foi estuprado. O que a criança tem a ver com isso? Inclusive, essa não era incerta. Mas o direito é duro, o direito é duro. Nesse sentido, tudo bem, não estou dizendo que não tem que ser pensado assim, não estou defendendo a questão está errada, pelo contrário. Estou mostrando que a estruturação do direito bate. Então, se a gente não começar a entender esses conceitos de modo adequado, nós vamos continuar fazendo o que a gente faz.
Vou dar um exemplo clássico, que eu estou usando essa referência, tratando proporcionalidade para tudo quanto é coisa. Proporcionalidade barra razoabilidade. Vocês já viram isso alguma vez em alguma lição jurídica? De acordo com o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, barra razoabilidade, desse do mundo. Interesse público, proporcionalidade barra razoabilidade, pronto. E aí como é que aplica isso? Do jeito que a gente acha que é complicado. O que é razoabilidade? É a mesma coisa que proporcionalidade? Dá para usar com tudo? Claro que não, gente. Se vamos pensar a teoria da proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, como foi projetado na Alemanha e foi o que em tese a gente teria recebido, ela serve só para aquilo que é colisão entre direitos fundamentais, proibição de excesso contra um direito fundamental. Você quer mais garantia para um direito fundamental que essa? Se você não pegou essa linha, você está fora da discussão de direitos fundamentais. Proibição de excesso. Não posso ter um excesso contra um direito fundamental. Tem que se limitar. E aí, os autores vão criar modos de estudar com isso. O Robert Alex cria 3 princípios parciais, 3 subprincípios. Para quando eu tiver uma colisão entre direitos fundamentais. Não é para tudo. Não é para qualquer coisa. E a razoabilidade é um negócio pensado na Inglaterra, no Commonwealth. Não é proporcionalidade. É outra coisa, são 2 argumentos, você está entendendo? Como esses dias aconteceu, literalmente, uma decisão, num processo nosso, de um dano moral, desses astronômicos, que às vezes eventualmente aparece, a gente sabe que depois cai, não é isso? Mas apareceu um dano moral numa ação do escritório de R$1 milhão. Aí, a gente atuou numa ação rescisória nesse caso. Depois foi para o tribunal pegou e utilizou, não estou brincando, copia e cola os argumentos que concederam R$1 milhão. E colocou diante disso para o resto. Qual foi o argumento? Proporcionalidade barra razoabilidade. O Jelinek tem um exemplo, o Georg Jelinek, esse grande teórico do Estado, eles já estão discutindo isso há muito tempo. Ele tem um exemplo que é fatal para compreender isso. Ele conta a história do Pardal. Houve um momento que o Pardal é meio praga, né? Nada contra os bichinhos, mas é praga. Houve uma época na Alemanha que os pardais tinham tomado conta de tudo quanto é lugar. Tipo, por exemplo, nós estamos aqui e tem um monte de pardal aqui dentro. Foi autorizado que você matasse pardais. Então, ótimo, perfeito, podendo matar os pardais, você com o pardal nessa cadeira aqui, que vocês duas. Ele está sentadinho aí, ele falou, opa, uma oportunidade de eu matar um pardal, uma vez. Eu pego um canhão, uma bala gigante, um pavio, todo mundo sentado. Miro no pardal, acendo o pavio pelas costas do tapovio, arrebenta o pardal, sai voando, machuca um monte de gente. Por que ele dá esse exemplo? Porque é o seguinte: é adequado matar o pardal? Perante a lei, perante o contexto? É razoável matar o pardal? É. O meio que eu usei está certo? Não. O meio que eu usei não está certo. Isso é proporcionalidade. Matar o pardal é razoabilidade. São os fins. Fim é razoabilidade. Fins absurdos. O fim é absurdo de eu querer matar o pardal? Não. Então, é razoável. Só que os meios foram inadequados. E a gente discute isso com base em direitos fundamentais. Por quê? Por que eu vou falar que pode dizimar pardal? Porque hoje em dia a população de Roma minerando, meio ambiente, ecossistema, por aí vai. Mas como que eu decido uma questão dessa? Que é essa do pardal, tudo bem. Quando eu tenho casos concretos que se referem à colisão entre direitos fundamentais. Vou dar um caso emblemático para vocês. Testemunha de Jeová, as pessoas que são da religião do Testemunho de Jeová e não aceitam transfusão de sangue. Né? E aí vem um discurso todo assim, contra um direito fundamental, que é a liberdade religiosa,
para dizer que isso está errado, azar, a vida, não sei o quê. Peraí, que vida? Se a crença da pessoa vai ser impura. É uma colisão de direitos fundamentais. Como que você resolve? Ah, eu acho que é isso. Você acha, cara paiva? Azar seu. Você não tem que achar, desculpa. Para julgar, você não tem que sair achando. Você pode até achar, mas você vai ter que construir essa resposta. Diante do cenário daquilo que é uma hermenêutica constitucional principiológica. Então você tem que entender como funciona isso. A não ser que você vai querer ser o paladino da justiça, com certeza não vai conseguir auxiliando. E nesse sentido, me parece, estou até fazendo um artigo que eu estou discutindo as questões, convite do professor Ricardo, que a justiça em si, nesse sentido, não existe. Em si, eu quero dizer assim, o que eu acho que é o justo? Se o bom senso existisse mesmo, a gente viveria num mundo de reis. Eu não posso, eu tenho que ter alguns parâmetros. Eu tenho que ter a Constituição como parâmetro. Eu tenho que ter os princípios como parâmetro. Eu tenho que ter esses conceitos que eu utilizo, esses princípios que eu utilizo, essas coisas que eu penso. Eu tenho que entender de onde elas vêm. Essa atividade humana, então, não é para usar em qualquer lugar. Daqui a um dia eu vou falar da atividade humana dos bichos. Eu não tenho, pelo amor de Deus, eu estou totalmente a favor dos bichinhos. Totalmente a favor. Mas ele vai ter a atividade humana dos bichos. Coitado dos bichos, que a gente está querendo que eles virem humanos. Já fez uma guarda compartilhada de um cachorro, não fez? Cachorros, gatos, papagaio, tanto faz. Já não fez? Fala para mim o que vocês acham disso, com todo respeito. Não, mas o STF falou que pode fazer certas coisas. Eu não sou contrário a algumas coisas, mas o judiciário tem limites. E com isso eu não estou sendo conservador. Eu estou pensando num negócio no princípio da proteção e confiança e segurança, que é a base da ideia de segurança jurídica. Pode ser decidido. Pode isso, porque a lei não faz. Como assim? A lei não fez isso. Mas já está sendo reconhecido. Não, vamos fazer assim. Qual que é o precedente? Aí vários precedentes. Essa é a intenção nossa do periquinho. Um precedente que não tem nada a ver com o precedente do common law. E aí eu já ouvi falar que isso faz uma teoria do precedente no Brasil. Eu falei, lindo. É a teoria do nosso precedente, então. Vamos mudar tanto o nome. Não quero que você decida. Onde é que nós vamos caminhar com essas coisas? A fundamentação dos direitos fundamentais, então, eu estou só colocando algumas reflexões, impressões para vocês, isso tem que ser levado em conta. Ela tem algumas possibilidades de serem pensadas, mas eu acho que a mais interessante é nesse sentido de historicidade, de consagração de direitos que a gente vivenciou na história, e para isso a gente tem que estudar essas coisas. O Maurício Fioravante tem um livro chamado Direitos Fundamentais, em que ele explica algumas das formas de fundamentação dos direitos fundamentais, modelos de fundamentação dos direitos fundamentais, e ele aborda as questões, uma dica que eu poderia falar para vocês, mas o mais interessante é isso, né? Que a gente percebe que, nesse sentido, os direitos humanos fundamentais eles têm uma proximidade, mas é qual? Aquilo que foi uma luta por direitos humanos, consagração de direitos, acaba aparecendo no conteúdo da nossa Constituição, dita como cidadão. Isso é como um Estado democrático de direito. A gente tem que pensar na democracia também e por aí vai. Mas aí, para entrar no tema da democracia e outras coisas, eu também ia começar a falar demais na cabeça de vocês. Eu tenho desenvolvido pesquisas nessas linhas, essa é uma das referências também, pensar a democracia, pensar o problema da exceção, da soberania, etc. E para terminar, então, eu não gosto muito de terminar a palestra com frase de já foi prega. Aquelas palestras showman, né? O stand-up comedy do direito. Do meu perfil. Por N motivos, um deles é atitudes. O outro eu prefiro não falar, vocês vão falar, esse cara é muito chato. Mas tem um conto do Machado de Assis,
fala sobre apologia, eu acho que tem tudo a ver com esse esforço que eu tenho tentado desenvolver. Vou ser um pouco breve, e tem tudo a ver com aquilo que eu acho que eu estou tentando, de algum modo, também dizer, pensar, escrever. E é essa necessidade de a gente ter mais rigor, ter mais cuidado, e em algum sentido, ter amor no que faz, né? Gostar do que faz. Essa música não fica bonita se você não gostar de tocar ela. Como eles estavam gostando de tocar a música ali, né? Literalmente, a gente percebe isso. E que é o famoso caso, né? Da agulha, do novelo de lã e do alfinete. Então teve um dia que a agulha tinha sido tirada para fora da caixa junto com o novelo de lã, e aí ela foi devolvida, guardada e colocada dentro do armário. E aí começou uma discussão dentro do armário, dentro da caixa. A Bucana guardou a caixa, foi a agulha olha para ela e fala assim: olha você aí, pelo amor de Deus, negócio tudo enrolado, com os fios tudo de fiapo depois que usa. Tá vendo? Não. Se não fosse eu, a agulha, você estava perdida. Como é que você ia fazer? Sou eu? Aí ela fala: peraí. Quem é que faz o vestido da senhora para ir no baile? Quem é que faz a roupa para o nosso senhor ali ficar todo bem arrumado? Sou eu. Você é secundária do papel. Você, aliás, vem para dentro dessa caixa aqui e fica aqui, escondida no escuro. Depois que eu virar a roupa, eu vou sair desfilando nos lugares mais bonitos. Você não tem nem cabeça. Tem um buraco no meio da sua cabeça. O alfinete, a belinha, está lá, está escutando essa história. Até que a agulha para pensar um pouco e fala: mas pensando bem, mano, se não fosse eu para te guiar, se não fosse eu para passar o ponto no lugar certo, se não fosse eu para fazer o amarramento certo, você não ia passar por um modelo de lã que não ia ter utilidade nenhuma. Talvez nem que você ficasse, aí você jogava fora. Aí vira um alfinete, sabe, cabeçudo, contrário da agulha. Eu já vi muito alfinete servir de cabeça de agulha para certas linhas, para certos modelos de lã que não fazem nada. O que eu quero dizer com essa história que eu contei do meu jeito? Que a poesia é muito mais bonita do que isso. E se vocês pensarem naquilo que é o pensamento hermenêutico, teórico do direito, aquilo que são os fundamentos do direito, e pensarem naquilo que é o praxis, na totalidade do direito, se vocês resolverem tratar o novelo de lã como principal, esquecerem da agulha, me parece que me parece que a rigor mesmo é a filosofia, mas vocês vão estar dando bom dia para muito alfinete, como se cabeçudo, como se fosse agulha. Muito obrigado, foi um prazer falar para vocês. Boa noite. Finalmente, eu falo, no final do